Oi, gente! Estamos aqui hoje para falar sobre o canibalismo indígena. O canibalismo, ele pode ser definido como o ato de comer carne ou partes do corpo de um indivíduo da mesma espécie. O canibalismo na história. Essa prática foi muito relatada pelos europeus durante a época das grandes navegações e descobrimentos marítimos, nos séculos XV e XVI. Ao entrarem em contato com os nativos de diversas culturas, na África e na América, principalmente, os europeus ficaram chocados com o canibalismo. No Brasil, por exemplo, os índios tupinambás eram canibais e comiam a carne de inimigos durante rituais. Acreditavam que dessa forma iriam adquirir a força, coragem e conhecimento dos inimigos. Os astecas também praticaram canibalismo com prisioneiros de guerra durante rituais religiosos. Há relatos também de canibalismo em tribos africanas. Entre os animais, algumas espécies de animais também praticavam o canibalismo, pois se alimentavam de ovos ou até mesmo da carne de animais da mesma espécie, principalmente de filhotes. Vou falar sobre os rituais canibal. O ritual era realizado de modo que o índio comesse a carne do outro e adquirisse inteligência, coragem, força e outras habilidades. Esta tribo, ao entrar em contato com os colonizadores portugueses, acabaram morrendo. O mito espalhado pela literatura oficial transmitia o terror que os europeus viram com os atos canibais da tribo. Assim, dizia que eles eram violentos e possuíam uma má índole, e que gostavam de caçar seres humanos para comer como churrasco. Essa falta de informações de conhecer o verdadeiro significado do ritual fez com que eles fossem cada vez mais exterminados pelos bandeirantes. As crenças indígenas e os relatos de Hans Staden, um alemão que em 1554 foi aprisionado pelos tupinambás e a partir daí viveu uma aventura que ilustrou a história dessa tribo, mostram que para os índios se alimentarem de carne humana era puramente seguir um ritual. Se comessem carne de um homem forte e corajoso, eles acreditavam que ficariam com essas características também. Assim evitavam a carne de pessoas covardes e fracas. Isso ocorria somente após uma guerra. De que a tribo do índio morto poderia se sentir honrado quando o inimigo quisesse comer a carne dele para ficar parecido com ele. Fora isso, eles não praticavam o canibalismo sempre, e não comiam homens brancos. Caso contrário, a tribo poderia ser amaldiçoada de acordo com suas crenças. Existiam muitas mentiras espalhadas na época a favor da corte portuguesa. Entre 1500 a 1640, os portugueses instalaram um posto comercial na costa do Brasil. Lá eles trocavam o pau-brasil, trazido pelos índios, por badulaques, objetos de pouco valor. Quando os indígenas foram levados à Europa como escravos, eles se revoltaram. Por isso, em 1556, Dom Pedro Fernandes de Sardinha, o primeiro bispo, foi devorado pelos índios caeres quando naufragou no litoral de Alagoas. Assim, o governador-geral Mendes Sá resolveu... A humana era bem mais que um petisco para os antropófagos brasileiros. O canibalismo na cultura desses povos envolvia cerimônias que invocavam o sobrenatural. Eles acreditavam que o indivíduo ganha força pela assimilação de outros, poderosos e perigosos, sejam guerreiros inimigos, sejam parentes mortos.